Livro de 2 Reis, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui do versículo 19 até o versículo de número 22. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2, eu vou ler para nós ganharmos tempo, a partir do versículo de número 19, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu-lhe ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Você senta rendendo glória, louvor, majestade ao Senhor, porque, como já foi dito aqui, e louvado que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Irmãos, eu gostaria de ministrar aqui nessa tarde para nós sobre essa palavra, que nós estamos aqui falando justamente sobre um profeta muito conhecido, sobre o profeta Eliseu. Alguém que teve uma responsabilidade imensa de ter que substituir alguém que era conhecido como Elias, o profeta do fogo. Alguém que falava: desça fogo do céu, e o fogo do céu descia. Haja vista que quando nós temos que adentrar algum lugar e fazer algum serviço que alguém fazia, de que nós não conhecíamos, já não é algo fácil nós substituirmos alguém. Agora pensa você ter que substituir alguém como o profeta Elias. O profeta Elias passou por um momento de estabilidade, passou por um momento de instabilidade na vida dele. Quando ele desejou morrer, nós sabemos que ele teve um momento de dificuldade emocional na vida dele. E dentro de toda essa história, Deus falando com ele, você sabe que ele entrou na caverna, e mesmo assim Deus tentou falar com ele de novo. E Elias começou a contar a mesma história, de que ele não era digno, de que ele precisava, que ele tinha que morrer, porque já tinha dado o tempo dele. Isso por conta de ameaças que Jezabel havia feito a respeito dele. Só que o que eu acho lindo em Deus é que por mais que Ele nos use, por mais que Ele nos levante, por mais que Ele coloque o nome dEle estampado para glorificar o nome dEle nas nossas vidas, Ele não adula a gente. Ele olha para Elias e fala: Elias, tudo bem, já entendi. Então levanta e vai lá, você vai ungir um novo rei e vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Por quê? Por maior unção e autoridade que Elias tinha sobre ele, sobre a vida e a rotina naquele tempo, Deus não tinha tempo para ficar adulando, ainda que fosse profeta. Aleluia! Deus, entenda nessa tarde, assim como Ele falou no meu coração, por mais que Deus nos ame, por mais que Deus nos use, por mais que a misericórdia dEle abunde, por mais que Ele nos use em profecia, revelação, na palavra, no louvor, Ele não vai anular se eu e você não quisermos fazer. Eita Deus! Ele levanta alguém, mas Ele não adula. Ele levanta outro, mas Ele não passa a mão na cabeça, porque a obra do Senhor, ela não tem que ser feita só quando eu estou bem, só quando está tudo bem, quando a minha geladeira está cheia, o meu armário está preenchido, quando o meu guarda-roupa não falta nada, quando os meus calçados estão em dia. Eu tenho que fazer a obra do Senhor, independente se estou bem ou se não estou. Quero abrir aqui um parênteses claro, que nós temos que nos cuidar. Nós temos que passar no psicólogo, na terapia, Nós temos que nos cuidar, independente disso. Mas o que eu quero que nós entendamos é que Deus não vai ficar nos adulando para fazer a obra dele. Se eu me recusar a fazer, fica tranquilo que Deus vai levantar alguém muito melhor, com mais sabedoria, que se vista muito melhor do que eu, mas a obra dele vai ser feita. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor então, que Eliseu vê Elias passando, e Elias o chama, e Eliseu começa a seguir. Diz a palavra do Senhor que ele fala: olha, espera um pouquinho que eu vou ali despedir do meu pai, da minha mãe. E Elias fala para ele: vai e faz o que você tem que fazer. E ele volta e ele queima os bois que ele cuidava e começa a ajeitar tudo. Por quê? Porque eu aprendo com Eliseu que quando eu vou cumprir o chamado do Senhor, eu não posso ter nada no meu passado que me impeça. Eu não posso ter nada que me prenda ao meu passado, ao ponto de quando eu estiver cumprindo o meu chamado, eu queira olhar para trás para
fácil. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor Jesus te chamar para algo na sua vida, quando Ele te der um chamado nas tuas mãos, faça o que você tem que fazer, mas pare de olhar para trás. Deixa para o passado para trás. Não queira deixar uma pontinha do passado, porque você deixa uma pontinha e o inimigo vê nisso uma brecha. E se ele vê uma brecha, sempre ele vai querer fazer o teu, sempre ele vai querer lançar no teu ouvido assim, mas antes você estava melhor. Mas você tinha todo esse trabalho. Agora veja só, passa-se o tempo e Eliseu começa na sua caminhada com Elias e dizem para ele, você sabe que o seu Senhor vai ser tomado, né? E aí você sabe da história, Elias vai para Betel, vai para Jericó, vai para o Jordão e Eliseu está ali na cola dele. Diz a palavra do Senhor que Elias é levado, Elias é tomado e Eliseu fica e recebe a porção dobrada do Senhor. Agora olha que interessante, o primeiro desafio de Eliseu, talvez a gente olhe e pense assim, o primeiro desafio de Eliseu foi passar o Jordão com a capa de Elias? Não. O primeiro desafio que Eliseu teve que enfrentar foi justamente o descrédito, a descredibilidade das pessoas olharem para ele. E quando olhar para ele, olha para Elias, olha para Eliseu, olha para Elias e fala, rapaz, será que isso aí é para ele mesmo? Aí diz a palavra do Senhor que chegam os filhos dos profetas com 50 homens dizendo assim para Eliseu, olha, vamos fazer buscas pelo nosso Senhor, pelo teu Senhor, porque pode ser que ele está em algum monte, pode ser que ele está em algum lugar. E Eliseu olha bem nítido para ele e fala, não vai, não busca. Só que diz a palavra aqui, em 2 Reis 2, no versículo 17, que perturbaram tanto Eliseu, que Eliseu falou assim, vai, tu vai fazer busca. Diz a palavra do Senhor que eles voltaram e Eliseu permaneceu em Jericó. E eles voltaram e não acharam Elias. E ele disse, eu não falei para vocês que não era para ir? E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração, quem entende que recebeu um chamado da minha parte, não precisa se preocupar e ficar se explicando, não precisa se preocupar e ficar dando justificativa. Fica onde está, porque quem vai te justificar é Deus. Quem vai exaltar o chamado de Deus na tua vida é Ele. Não precisa você dizer que você prega, não precisa dizer que você canta, não precisa dizer que você recebe o que você recebe do Senhor. Sabe por quê? O próprio Deus vai evidenciar isso na tua vida, no tempo dele, no dia dele, no momento dele. Não precisa. Às vezes a gente quer justificar, mas peraí, olha, é Deus que vai escolher, eu sei que eu não presto. Eu costumo dizer, essa frase ela ecoa muito forte no meu coração, que as pessoas olhavam para mim, olham para mim e dizem assim, eu falo assim, Deus me escolheu porque ninguém me escolheu. Ninguém. Eu não era a primeira opção de ninguém. Eu não era a opção de ninguém. Mas Deus olha para mim, olha para você, e Ele não olha como o homem vê. Ele olha e fala, é improvável, eu vou levantar. É improvável, eu vou usar. Não presta, eu vou levantar. Não tem jeito, é daí que eu vou levantar. Eliseu ficou na dele, não precisou justificar, não precisou tirar satisfação, não precisou mandar indireta no Facebook, no status do WhatsApp, não precisou nada disso. Ele permaneceu onde ele tinha que estar. Aleluia, Jesus. Eles voltaram e entenderam, rapaz, é ele mesmo. Só que aí Deus, ele tem a forma dele de trabalhar e ele evidencia isso muito mais. Diz a palavra do Senhor, que é onde nós vamos entrar na palavra da tarde, que os homens daquela cidade de Jericó chegam diante de Eliseu e diz assim, a habitação é boa dessa cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Olha que interessante, nós estamos diante de uma cidade que, se não me falha a memória, em Josué capítulo de número 6 ou 7, eu acredito que seja 6, nos últimos versículos, nós vemos que Josué, juntamente com o povo de Deus, havia destruído as muralhas de Jericó e haviam invadido. E Josué libera ali uma palavra de maldição contra aquela cidade, ao ponto de dizer, olha, que quem reconstruísse essa cidade, os seus filhos seriam malditos, e isso se cumpriu. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que aquilo que Deus permite que um homem de Deus faça, somente Deus pode tirar. Ninguém tira. Jericó, que é essa cidade que nós estamos falando
falando aqui neste texto, estava maldita. Maldita mediante uma palavra que o Senhor permitiu que o servo dele proferisse sobre Jericó. E aqueles homens que moravam naquela cidade identificaram o problema daquela cidade. Só que eles entenderam que eles precisavam chegar diante de alguém que representasse a autoridade de Deus para que aquilo pudesse ser resolvido. E aí eu vejo esse texto, olho esse versículo e vejo que muitas vezes nós cristãos que amamos ao Senhor, que cultuamos ao Senhor, nós temos a dificuldade, nós não queremos, eu não tenho ninguém para falar. Eu não tenho que falar o meu problema com ninguém, eu não tenho que contar para ninguém, eu não tenho que pedir conselho para ninguém, mas a gente precisa entender mediante essa palavra que há situações em que vão nos deparar na nossa vida e na sua vida, que você vai precisar chegar diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, no caso nosso, uma mulher de Deus, que só tem aqui mais mulheres, chegar diante de uma mulher de Deus e vai pedir ajuda, vai pedir conselho. Por quê? Tem coisas na minha e na tua vida que a gente não enxerga. Porque a gente acha que a gente é muito bonita, a gente é muito perfeita, a gente não tem defeito. E muitas vezes a gente precisa entender que alguém vai chegar na gente, mediante a palavra do Senhor, e vai dizer: ó, meu amor, você está precisando corrigir isso, porque quem te ama te corrige. Se é teu amigo, vai dizer para você: ó, muda esse negócio, corrige. Eu amei o que a minha madrinha Lourdes falou aqui, eu amo ser corrigido. Gente, isso é difícil de ser ouvido hoje. Ainda hoje eu estava meditando em Provérbios 5, e fala justamente esse verso dizendo assim: para a gente não desprezar o conselho dos mestres, dos sábios, né? Aceitar a correção do Senhor, porque aquele que não aceita a correção, ele é levado à ruína. Quando eu ouvi ela dizendo, eu falei: meu Deus, isso é tremendo. É verdade, Deus. Porque a gente não aceita ser corrigido, a gente quer que o problema seja solucionado. Mas aí quando Deus começa a cutucar a ferida, Deus não cutuca não, vai expor a ferida. A gente começa a achar que o problema está na igreja, o problema está nas pessoas que moram com a gente, o problema está nos nossos amigos, o problema está na linha do ciclo de oração, o problema está no líder dos varões, o problema está nos obreiros, o problema está nos pastores. E aí Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: dá uma analisada direitinho, porque você vai descobrir que na verdade o problema não está em nada disso, o problema está em você. Mas eu sou um Deus de misericórdia e te trouxe aqui para dizer para você: eu sou um Deus que faz sua ferida, mas curo a ferida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Grande é Quem o passava Senhor. por fora daquela cidade falava: que cidade linda. Os muros bonitos, as portas bonitas, mas só quem estava dentro sabia a situação que estava. Só quem estava dentro da cidade sabia o que estava passando. A água era amarga e a terra era estéril. Quando a gente fala de uma água amarga, eu até escrevi aqui, diz que é como se fosse a parte que reproduz a morte. Diz os historiadores que a água de lá era tão ruim, que as mulheres grávidas tomavam dessa água e abortavam. Que os animais, as vacas que estavam grávidas dos seus bezerrinhos, bebiam dessa água e abortavam. Ou seja, quem chegava naquela cidade no intuito de achar que ia ser próspero e abençoado, chegava lá, tomava da água e se tornava estéril. E a consequência da terra ser estéril é justamente porque a água não estava boa. A água é vida, mas se a água é amarga, ela não produz nada. E aí o Senhor falou no meu coração: eu imagino alguém tentando de tudo, alguém dentro da cidade, olhando e dizendo assim: rapaz, eu acho que o problema está aqui dentro. Eu vou para fora e vou buscar outras sementes. Eu vou buscar novos animais. Eu vou buscar tudo novo e vou plantar, porque provavelmente o que eles estão vendendo aqui não está bom. Os animais não estão bons, as sementes não estão boas, as plantações não estão boas, mas a culpa é por causa daqui mesmo. Então eu vou do lado de fora, vou buscar semente diferente, animal diferente e vou trazer aqui para dentro. Mas tudo que eles traziam de fora para dentro, chegava naquele lugar, era estéril. Meu Jesus. Ficava ruim. Aí o Senhor me trouxe aqui na autoridade dele para dizer para nós aqui nessa tarde: para de querer trazer semente de fora, para de querer procurar ajuda de fora, porque o teu socorro está aqui dentro, a solução está aqui dentro, a solução está aqui neste lugar. A cura que Deus quer fazer é aqui dentro. Aleluia, a mudança que Deus quer fazer é aqui dentro. Talvez você está aqui e está pensando: irmão, você não tem noção como está a minha casa. Você não tem noção
passando, e eu sei o que você precisa. Chegou o momento de você parar, de querer se enganar e olhar para dentro de você e dizer: este ano só vai ser novo quando as minhas atitudes serão novas, quando eu começar a colocar para fora aquilo que me puxa para baixo, quando eu começar a colocar e expor para fora diante do Senhor o pecado que ainda reina em mim, a mágoa que brota dentro do meu coração, a sequela da falta de perdão que está escondida, o trauma que foi feito na minha infância, a falta de liberação de perdão para os meus pais, para os meus amigos, para os meus irmãos. Deus quer que nós colocamos isso para fora, porque só quando a gente reconhece o que está errado do lado de dentro é que Deus corrige o que está do lado de fora. É verdade, Jesus. Aleluia. Eles identificaram onde estava o problema, e quando a gente reconhece o problema e a gente apresenta para Deus ou para alguém que representa o Senhor, a gente entende que vai chegar a solução. Eles estavam de um jeito que não adiantava procurar um mestre da agricultura, um grande biólogo, não adiantava procurar um geólogo, alguém que soubesse tudo sobre plantação ou sobre terra. Não adianta. A gente precisa procurar a pessoa certa. Deus me trouxe aqui para dizer: eu sou o que você precisa. Muito obrigada, Deus. Graças Não adianta, às vezes a gente fica: por que a minha vida não vai para frente? Por que eu tenho a impressão de que eu dou 5 passos para frente e dou 10 para trás? Parece que a minha vida não sai do lugar. E Deus está falando: eu sei, e eu quero fazer você sair do lugar, mas você precisa limpar teu coração. A cidade representa o nosso coração, a cidade representa a nossa vida. A gente fica procurando culpado, a gente quer culpar o marido, a gente quer culpar o filho, a gente quer culpar os obreiros, a gente quer culpar a igreja, a gente quer culpar a direção, os pastores, os líderes, quando na verdade a culpa está em nós que não conseguimos reconhecer onde está o erro. Mas hoje, nessa tarde, em nome de Jesus, toda a terra estéril será repreendida, toda a terra estéril será vitalizada pela água que desce do trono, pela água que jorra lá do alto, água viva, água que mata a sede. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Eliseu entende onde está o problema. E como é bom quando você apresenta a tua dificuldade para alguém que é direcionado por Deus. Sabe por quê? Porque talvez alguém tentou corrigir esse problema antes, mas começou a corrigir o problema porque a água, toda água ela tem uma nascente. Amém? Toda água ela tem uma nascente. E às vezes eu quero que você imagine que a nascente é ali. E aqui vai escorrendo os braços do rio, que é assim que se chamam, né? E muitas vezes a gente quer amenizar o problema, aliviar, mascarar. E a gente vai nos braços do rio e começa a tentar: o problema deve estar aqui, vou corrigir o que está aqui. Esse probleminha que está aqui, ó. E a gente sai corrigindo. Aí o Senhor me mostra aqui nessa palavra que o problema não estava no decorrer do rio, no braço do rio, não. O problema estava na nascente do rio. E enquanto não fosse curada onde nasce, não teria cura no restante do rio. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: eu trouxe você aqui porque eu quero te curar do início. Eu quero tratar a fonte do teu problema. Eu quero tratar o início, onde começou esse trauma, onde começou essa dor, onde começou esse desespero, essa depressão, essa ansiedade. Deus vem te curar na fonte, aleluia! Meu Deus é fiel. É na fonte. É na fonte. Diz a palavra do Senhor que Eliseu reconhece onde está o problema. E ele pede um prato novo com sal. E às vezes a gente vai querer: mas por que um prato novo com sal? Porque é algo simples. Sabe por quê? Pode reparar, quando é algo muito difícil, a gente não tem dificuldade de fazer. Se o médico olha para nós e fala assim: olha, para que você se cure, você precisa tomar uma vacina de 150 mil reais. A gente tem 150 mil reais? Se tiver, me fala que eu grudo para pegar um santo hoje. A gente não tem 150 mil reais, mas a gente dá um jeito. Começa, fala de um para o outro, um vai juntando, faz vaquinha solidária, faz rifa, um
um vende isso, outro vende aquilo, junta de um lado, junta do outro, mas toma um remédio de 150 mil reais. Quando é algo simples, eu aprendo com Deus que tudo que é muito simples a gente tem dificuldade de executar, porque a gente acha que é simples demais. Quer um exemplo? Naamã era simples demais, era só mergulhar 7 vezes no rio, mas ele olha e fala: poxa, homem de Deus, tem tantos outros lugares melhores que eu posso me banhar, o Senhor me pede justamente lá. Olha, eu poderia te dar, sei lá, um baú de ouro, eu poderia fazer tantas outras coisas, eu poderia te honrar. Aí Deus, para quebrar o nosso ciclo de ignorância e de arrogância, olha para ele, através do homem de Deus, e fala: vai mergulhar lá no rio sujo. Meu Deus, Porque é algo muito simples, e tudo que é muito simples a gente tende a querer desmerecer. meu Jesus. É simples. Peraí, profeta, quer dizer então que é um prato novo com sal? É para pegar isso mesmo? Eu imagino algumas pessoas estão dizendo: não, ele deve estar de brincadeira. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para você que o que Deus quer fazer na tua vida é simples, precisa só de uma palavra. Uma palavra dele é o suficiente para mudar a tua situação. Não adianta a gente entrar um ano dizendo: eu quero um ano diferente, eu quero viver algo novo, se a gente continuar vivendo do mesmo jeito, com as mesmas mágoas, com as mesmas situações. Deus me trouxe aqui para dizer: resolve o que você tem que resolver ainda. Liga para quem você tem que ligar. Manda mensagem para quem você tem que mandar. Abraça. Eleva quem você tem que voltar a abraçar. Resolve. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus quer resolver esse problema de esterilidade. Essa tua terra vai voltar a brotar. Essa tua terra vai voltar a dar frutos. Essa tua terra vai voltar a brilhar. Vai ter renovo, vai ter renovo, vai ter fruto novo. A palavra do Senhor diz: ele pega esse prato novo com sal e vai, diz aqui, ó: então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor. Não foi resolvido pelo prato novo, muito menos pelo sal. Foi resolvido pela liberação de uma palavra que saiu da boca de um homem de Deus. Assim diz o Senhor. E ele liberou a palavra dizendo assim: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Uma palavra do Senhor é suficiente. E ele está liberando aqui nessa tarde para quem crê, para quem toma posse, para quem entende. Aleluia! Não haverá mais esterilidade. Você vai, por isso que você não entende, que você chega no emprego e parece que dá certo para todo mundo, para você não dá, a porta se fecha. Você coloca a mão no ministério e você começa a trabalhar, parece que tudo se volta contra você. Você não entende que parece que você chega num lugar e as pessoas se sentem mal com a tua presença e saem de perto de você, porque talvez eu e você estamos passando por um período de amargura, de esterilidade. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aleluia! Vai mudar. As pessoas vão querer estar mais perto de você. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas eu não sei porquê. Cheguei perto de você, eu acho que você pode me dar um conselho. Não se preocupe, vai chegar a gente, vai dizendo assim: irmã, me dá um conselho disso. Irmã, olha para mim nisso aqui, por quê? Porque as pessoas vão ver em você algo bom do Senhor. Deus lindo. Elas vão ver em você a referência da presença do Senhor. Aleluia. Eles vão ver em você a referência da unção do Senhor, do poder, da graça salvadora. As pessoas vão dizer: eu não sei de que água você bebeu, mas eu quero beber essa água. Eu não sei o que aconteceu, tua vida estava uma desgraça, tua vida estava terrível, tua vida estava impura, tua vida estava só tristeza, mas eu estou vendo que dia após dia você está prosperando. E eu não estou falando aqui: irmã, vem me falar de dinheiro. Não vim falar de dinheiro, dinheiro é complemento.
prover a nossa disposição. Eu tenho certeza que se eu falasse algo muito difícil para você hoje, irmã, eu estou com uma angústia tão grande, e eu falasse assim, ó, procura terapeuta falando de tal, você ia dar um jeito de ir. Irmã, eu estou com uma azia tão grande, e eu falasse para você, vai ali, toma um omeprazol, compra um omeprazol, você vai tomar, vai melhorar. Eu tenho certeza que o que eu falasse para você de difícil você faria. Quantas de nós como mães, eu sou mãe, eu tenho um filho que vai fazer 13 anos. E quantas vezes o nosso filho está doente e a gente chega e tudo que falam pra gente, olha, faz isso que é bom. Às vezes é para pegar lá 3 folhas da bananeira e misturar com não sei o que do xarope, do melasma, não sei o que, você faz, você dá um jeito, você faz. Nem que precisa você ir numa outra cidade do caso, não é assim? Ou é só eu e sua mãe doida? Não, toda mãe. É assim. A gente faz. Só que Deus usa elementos simples, situações simples, que é para ver a nossa disposição. Quer viver o sobrenatural? Eu estou disposto. Quer receber unção? Eu estou disponível. Quer receber mais de mim? Eu estou aqui de braços abertos e quero mandar sobre você. O meu Espírito Santo está na igreja trabalhando. Ele está disponível. Eu preciso saber, e você? Está disposto a fazer o que é simples? O que é simples? Pedir perdão. O que é simples? Voltar a falar com quem você não fala. O que é simples? Resolver os teus traumas do passado. O que é simples? Voltar a resolver aquilo que você sabe que só você pode fazer. Porque isso que está acontecendo contigo é só você que pode resolver. Eu não posso resolver com você. Eu não posso. A gente quer métodos infalíveis, a gente quer receita de bolo. E não existe receita de bolo no Evangelho. Existe disposição, existe vontade. Quer ser usado pelo Senhor? Põe para fora o que está te impedindo, o que você sente ainda. Quarta-feira está falando isso na igreja. Que tem coisas dentro de nós, no nosso coração, que são semelhantes a isso que eu vou falar. E eu já estou encerrando aqui para entregar para a gente não passar do horário demais. Quem aqui já viu aquela atividade física que você coloca um elástico aqui, fica um professor atrás, e ele fala que você anda, e você vai andando. E você vai fazendo uma força tremenda, você vai andando, mas chega uma hora que você não aguenta, você vai voltando. Eu falo que aquilo que está dentro do nosso coração, o pecado, ou aquilo que nos impede de ter um acesso de santidade ao Senhor, é exatamente como esse elástico. Finge pra gente que está levando a gente para frente. Deixa a gente dar uns passinhos para frente, mas dali a pouco puxa a gente de volta para trás. E a nossa vida não sai do lugar. Eu quero falar para você que se você estiver disponível a querer para cumprir o teu chamado no Senhor, o Senhor está disponível a te dar sabedoria na palavra. Mas Ele não vai dar sabedoria na palavra para quem não abre a Bíblia. Ele não vai dar sabedoria na palavra para quem não se dispõe a passar um tempo com Ele. Porque como é que eu vou falar de alguém que eu amo se eu não passo um tempo com Ele? Ele está disponível a derramar unção sobre o teu louvor. Mas se você não escuta o louvor, se você não quer aprender o louvor, se você canta qualquer outra coisa que não louva ao Senhor, se os teus lábios se misturam com água suja e água pura, Deus não vai operar na minha e na tua vida. Mas nessa tarde, Ele é misericórdia. Nessa tarde, Ele é solução. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, é que Deus, quando Ele aponta e coloca o dedo na minha ferida para expor, é porque Ele está disposto, é porque Ele está contando comigo, Ele está contando com você. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, eu vim aqui e trouxe essa palavra para você nessa tarde, e estou te cutucando, estou te incomodando. Talvez você vai sair daqui brava, chateada, mas é porque eu ainda conto com você. Eu conto com você, eu tenho um chamado que eu conto. Deixa eu te falar uma coisa e eu termino. O dia que Deus parar de apontar o dedo na minha e na tua ferida, o dia que Deus deixar de usar alguém para falar dos nossos erros e nos corrigir, é porque Ele já não conta conosco. Então olha para essa pessoa do seu lado para a gente terminar e diz assim para ela: se ele está ferido, não, para com mais ânimo, se ele está ferido, é porque Ele ainda conta contigo. Aleluia! Deus, Ele não quer simplesmente aliviar. Eu poderia aqui dizer para você: olha, Deus está cuidando de tudo, Deus é contigo, mas não seria aquilo que o Senhor gostaria de falar. Deus, Ele não veio aqui nessa tarde só para te aliviar. Deus, Ele veio para resolver. Sabe por quê? A dipirona, ela resolve uma dor de cabeça, mas ela alivia uma dor de cabeça. Mas o que vai resolver é quando você vai num médico que vai saber qual o motivo da tua dor de cabeça. Às vezes o problema não é nem a cabeça. Às vezes
oportunidade. Eu quero perguntar aqui, não sei se há pessoas, eu acredito que deva ter, tem alguém aqui que deseja retornar ao Senhor Jesus? Tem alguém aqui que deseja reconhecê-lo como seu Salvador? Se não tiver, que o Senhor Jesus ele te conceda uma outra oportunidade. Só que hoje, nessa tarde, Ele está te dando a oportunidade não simplesmente de entrar na tua vida com salvação, mas de curar os seus traumas e as suas dores. Se tiver alguém, levanta a tua mão, porque nós queremos orar pela sua vida. Amém? Posso fazer uma oração, Maria? Pode? Se coloca de pé nessa tarde. Eu quero pedir nesse momento para você que recebe essa palavra, colocar a mão sobre o teu coração. Fechar os seus olhos. Nós vamos aqui falar com Deus. Confessa para Ele, fala para Ele. Talvez você está dizendo, irmã, eu sei onde está o problema, mas eu tenho dificuldade. Eu confesso que eu tenho dificuldade, então fala isso para Ele. Fala, Senhor, eu quero corrigir, eu quero melhorar. Eu quero, Senhor, viver o novo contigo, mas eu estou tendo dificuldade nessa área. O Espírito Santo vai te auxiliar e vai te dar estratégias nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra aqui. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem falado aqui conosco. Desde o início, Senhor Deus, dessa tarde de libertação. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que assim como foi ministrado aqui, meu Pai, através da palavra do Senhor, segundo o profeta Eliseu, que não haveria mais esterilidade. A água daquele lugar passou, Senhor, a ser vida. A água daquele lugar perdeu a amargura, porque foi curada na nascente. Senhor, vai de encontro ao coração das Tuas filhas aqui nessa tarde, de todos os Teus filhos que aqui estão. Pai, trata, Senhor. Senhor, você tem algo que está nos impedindo de cumprir o nosso chamado. Senhor, em nome de Jesus, nos mostra, nos revela, Senhor. Pai, que nós venhamos confessar, que nós venhamos nos libertar, que nós venhamos nos resolver, porque nós sabemos que o Senhor tem pressa de nos usar nessa geração, porque o Senhor está às portas, a qualquer momento o Senhor vai voltar, e o Senhor quer levar uma noiva remida, limpa, adornada, com as suas vestes brancas, ó Pai, para o Teu reino. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, de traumas, que haja cura, Senhor, de tristezas, de mágoas, de angústias, depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, tudo aquilo que tem promovido isso, que seja repreendido agora. Senhor, visita os órgãos dos Teus filhos nessa tarde. Onde estiver uma doença instalada, Senhor, que seja agora curado todo mal, em nome de Jesus, e glorifica o Teu nome, porque a glória é Tua, o trono é Teu, e toda a majestade é Tua, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, eu peço perdão para a igreja. Já podem